Olá! O crime de estupro é um dos mais brutais que uma pessoa pode sofrer. Deixa marcas físicas e traumas psicológicos que podem durar a vida inteira. É odiado até mesmo no ambiente prisional. Mas há ainda países que não têm leis que punam severamente o estuprador. Não é só isso. Algumas nações faziam até pouco tempo atrás a vítima se tornar vítima de novo. Quer entender melhor? Assista na reportagem. Na Arábia Saudita, as mulheres foram às ruas. Nos cartazes pediam o fim da impunidade aos estupradores. E conseguiram um avanço. É que no país, o homem que estuprava era perdoado se casasse com a vítima e ficasse com ela por pelo menos 3 anos. Uma adolescente de 16 anos passou pela experiência. Como foi obrigada a casar com o próprio agressor, preferiu se matar. Depois disso, a regra mudou, mas não totalmente. O país não tem um código penal, é seguida a Sharia, a lei islâmica. Sendo assim, se uma mulher for estuprada enquanto frequenta um lugar onde não deveria estar, ela é punida. Pois é, as leis que tratam do estupro são o tema de hoje do Direito Sem Fronteiras. O Direito Sem Fronteiras hoje recebe o mestre em Relações Internacionais, Carlos Nogueira da Costa Júnior, e a mestre em Direito das Relações Internacionais, Eneida Taquari. Obrigado por virem ao programa e eu já começo aqui com uma questão para a professora que é assim. Por que o estupro não é visto como algo devastador para a vítima do ponto de vista jurídico em todos os países do mundo? Nós temos uma questão muito séria que é a questão cultural, né, e do papel da mulher na sociedade. Então, a mulher, durante milênios, a gente pode dizer assim, ela foi vista como objeto, né? Então ela tinha deveres no casamento, inclusive de manter relações sexuais. E, dependendo do comportamento dela, ela estava à mercê dessa violência à sua liberdade sexual. Então, o que nós temos hoje ainda no mundo são resquícios dessa violência que poderia ser praticada contra a mulher pelo seu papel na sociedade. Então, essa evolução desse papel da mulher na sociedade é que tem levado a um contexto jurídico de repressão e de punição do agressor. Como é que é o seu entendimento sobre isso, Carlos? Essa é uma questão muito importante, porque, por exemplo, no caso Intela, né, que foi mostrado recentemente, se a gente fala, por exemplo, no âmbito do direito islâmico, né, nos países de linguagem árabe majoritariamente islâmicos, neles mesmos a gente vê graus diferenciados de aplicação dessas leis, né, graus diferenciados de conceito do papel da mulher nessas culturas, né, e graus diferenciados de como é tratada a questão do estupro, né. Em geral, a Sharia, né, que é o código que reúne, né, as leis nesses países, ela mesmo faz uma interpretação mais voltada para a honra, né, e a punibilidade que é aplicada, né, ao estuprador, e também, no caso Intela, a vítima, né, depende muito também do conceito de honra que perpassa esses países. Esse conceito também varia muito, né? Por essa razão que a gente assiste no sistema internacional, graus diferenciados de aplicação de penas, né, o próprio conceito de estupro é diferente, né, dependendo da estrutura jurídica dos países, né? E isso, inclusive, chega a inviabilizar a própria produção de estatísticas confiáveis, né? Porque uma vez que você tem conceitos diferentes para o crime do estupro, fica um pouco complicado você comparar, inclusive, os dados, né, do cometimento desse ato nesses países, né? Marrocos, Jordânia, Arábia Saudita, alguns outros países mudaram recentemente a lei que obrigava, né, o estuprador a casar com a vítima. Por que isso acontecia e como é que é isso? Na verdade, o que a gente tinha é que a mulher, né, como o professor também mencionou, ela era ofendida na sua honra. Mesmo até aqui no Brasil, a gente já teve um período que foi do Código vamos dizer, desde as ordenações até o Código de 1890, o crime era tratado como crime contra a honra e contra a família. Então, ele maculava muito mais a família e a honra da família do que a própria vítima. Então, a liberdade sexual da vítima ela era deixada de lado, porque a família ficava sendo apontada como uma família que tinha caído, vamos dizer, na desonestidade por conta de um estupro ocasionado contra uma filha ou a esposa, enfim. Então, o que acontecia? Para reparar essa honradez, no caso de uma mulher, por exemplo, virgem, uma mulher
solteira, o que teria que acontecer? O casamento. No Brasil, a gente teve a extinção desse instituto em 2005, muito próximo de nós. Isso acontecia no Brasil. O que acontecia? Então, a vítima casando-se com o autor ou casando-se com o terceiro e não pedindo prosseguimento, estava extinta a punibilidade. Isso queria dizer o quê? Que havia o crime, mas ele não seria punido. Então, veja, a reparação da honra estava sanada. Nós tivemos uma mudança também, e essa é a mudança que eu vejo de paradigma no mundo, é que deixa de ser honra, caracterizada como atributo também da pessoa humana, mas a reputação, os atributos morais, sexuais, deixa de ser tratado dessa forma e passa a ser tratado como liberdade. Nós temos o direito de escolha sobre as nossas opções sexuais, sobre a nossa vida sexual, sobre a nossa autodeterminação sexual. Então, começa a mudar esse paradigma. E aí a extinção da punibilidade está caindo em todo o mundo. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar que, apesar da dificuldade de construção do sentido do conceito de liberdade sexual, isso no mundo, favorecendo pela ONU, que é o sistema global, e pelos sistemas regionais europeu, o próprio americano, o africano, o asiático, a gente tem tido vamos dizer assim, não um consenso, mas uma aproximação por esses instrumentos internacionais do que é a liberdade sexual. Temos ainda a dificuldade do quê? Que a liberdade sexual continua, como no Brasil, sendo tratado como crime, outro que não contra a pessoa, o que dificulta esse entendimento, vamos dizer, em torno de um conceito comum, mas também tem proporcionado, como nesses países, né, a revogação desses institutos que são tão violentos quanto o próprio ato, que é a extinção da punibilidade com o casamento da vítima com o próprio autor ou com o terceiro. Isso tem desencadeado também mudanças em outros países, de forma que isso aconteça realmente o fim dessa obrigação? Professor? Importante pergunta, e o que a professora Eneda acabou de mencionar, talvez seja o cerne dessa questão, em torno da questão da honra, né? A Sharia, é importante mencionar que ela tem como fontes jurídicas o próprio Alcorão, que é um texto religioso, né? E as sunas, que são escritos da vida, né? Ou do estilo de vida de Maomé, daquilo que se recomenda que se faça, né? Bom, supondo então que é uma estrutura jurídica baseada no direito, né? Escrito por Deus, representado ali na figura de Maomé, você tem um problema de vamos dizer, né, de atualização desses códigos para acompanhar a realidade, as mudanças sociais internacionais. Ou seja, dado que é um código baseado numa lei divina, né, você já tem um primeiro problema aí de não atualização dessas leis, né? Se foi escrito por Deus, não pode ser alterado, né? E aí tem um elemento interessante na estrutura desses países, é que, digamos, a Sharia ela é voltada para preservar a qualidade de vida da pessoa, a vida, né, e a boa conduta. E entre as necessidades prioritárias desses códigos está a religião, a vida, a mente, a honra da pessoa e a fortuna. Ou seja, a honra ela é praticamente um pilar, né, dessas estruturas jurídicas, né? E é interessante como a professora Eneda mencionou o caso brasileiro. Isso não é um fenômeno somente do direito islâmico, por assim dizer, né? Isso perpassa outros países, vem se alterando ao longo do tempo, muito mais por força das convenções internacionais, dessa conscientização, né? O papel da ONU, né? Cito aqui a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, que é um grande marco jurídico nesse caminho. Mas também a gente deve mencionar uma mudança muito importante que não é captado aí nos debates, que é a mudança social. O maior fluxo de informações, né, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação estão empoderando esses grupos de mulheres, né, que sofrem o crime, por exemplo, do estupro, né? A gente assiste a alguns países, né, o início, né, digamos, a organização de algumas associações, por exemplo, na Arábia Saudita, que busca, digamos, viabilizar para a mulher, por exemplo, o direito de dirigir um carro, né? Direito esse que, por questões de honra e para preservar o ventre da mulher, não lhe é permitido. Nós podemos dizer que há países ainda onde a lei, para esses estupradores, ela é muito branda ainda? É muito branda, por exemplo, na própria Arábia Saudita é aplicada apenas uma multa, né, cujo valor varia de acordo com as condições do crime, né?
E como a professora Eneida já mencionou, né, depende, né, das condições, né, e às vezes tem situações que a mulher ela é vista como aquela que viabilizou o cometimento do crime. Né? Por exemplo, é o caso daquela mulher que frequentou um lugar que era proibido para ela. Né? Por exemplo, uma academia, né, em que você tem homens ali frequentando, se ela não estiver acompanhado, que já é um crime, né, elas não podem andar desacompanhadas de um homem. E aí, né, se ela anda desacompanhada e adentra uma academia, né, em que você tem ali presença de homens, e se por um acaso ela for estuprada, ela vai ser considerada, né, além dela estar cometendo um crime, ela viabilizou o cometimento do crime. É como se ela não tivesse a capacidade mais de operar o direito de ir e vir e também de avaliar situações de perigo. Né? E isso acaba viabilizando, digamos, condutas penais que acabam diminuindo muito o peso. Por exemplo, apenas uma aplicação de multa, ou então apenas, né, os juízes, por vezes, apenas chamam a atenção, né, e depende muito digamos, da condição. Se for, por exemplo, uma situação em que a mulher, digamos, perde a virgindade no ato do estupro, né, inclusive ela perde a honra, né, ela é considerada impura. Né, então, isso acaba pesando muito digamos, na distribuição de pena entre o agressor e a vítima. Né. A gente não pode deixar de lembrar também, né, professor, que no próprio Brasil a gente tem, quando da aplicação da pena, nós temos uma rubrica ou uma categoria que é a vitimologia. Então, o juiz, na hora que aplica a pena, inclusive no crime sexual, ele pode avaliar se a vítima concorreu ou não para o crime e deu condições. Ok, nós vamos fazer uma rápida pausa agora e daqui a pouco a gente volta com Direito Sem Fronteiras. Até já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje discutimos leis brandas a estupradores em alguns países e o quanto isso representa uma afronta à dignidade humana. Professora, quando se tem uma cultura religiosa e se tem leis também que tem essa previsão de punir o estuprador, como é que fica esse jogo, esse equilíbrio? O que realmente prevalece? Na verdade, hoje a grande questão mundial, né, na sociedade internacional é exatamente o respeito à cultura, à religião, né, dos povos que, enfim, não estão inseridos naqueles regramentos ou naqueles sistemas preconizados, por exemplo, como o Sistema Internacional da ONU, né, os sistemas normativos regionais de proteção aos direitos humanos. E o ponto-chave é chegar a esse consenso. Né? Então, hoje, esses países que têm a inspiração religiosa, né, o sistema normativo construído com base nessa inspiração religiosa ou na própria lei religiosa, é muito difícil essa mudança operada não só no âmbito doméstico, quanto também a obediência a regras internacionais. A gente tem avançado, né, porque tem sido construído por meio da ONU, né, desde a década de 50, que houve a primeira convenção sobre direitos políticos da mulher, né, até 62, quando a gente passou pela convenção de nacionalidade das mulheres, né, e também a questão da convenção de não discriminação ao gênero, né, e o respeito à mulher. Essas convenções foram importantes para sensibilizar, né, a comunidade internacional e construir a partir daí uma convenção que foi a da década de 70 no sentido de igualdade de gênero e não discriminação às mulheres. A legislação de cunho religioso que existem nesses países, né, de origem em geral muçulmana ou árabe, nós temos uma dificuldade da modificação, mas isso vem acontecendo. Na verdade, é um processo paulatino. A gente não... Veja, de 70 para cá, se você computar na história da humanidade, é muito próximo de nós hoje, essas mudanças. Aqui no Brasil, 2005 para cá, da Constituição para cá, a mudança se faz de forma muito lenta, principalmente porque a gente tem que, por exemplo, a questão da honra nos países religiosos, como o professor colocou, é a base. Então, como é que você muda esse paradigma de um dia para o outro? Porque a mulher tem um papel, ela vai ser punida também. Felizmente, a gente está vendo que as mulheres estão começando a se libertar também, né, se a gente pode dizer, até psicologicamente dessas amarras, e estão promovendo no mundo inteiro movimentos que estão
impulsionando essa mudança da legislação e também a evolução nos direitos em relação aos seus atributos, às suas liberdades, para que eles sejam garantidos. Agora, professor Carlos, como é que fica essa interferência? A professora mencionou a comunidade internacional, mas da Organização das Nações Unidas, dessa comunidade internacional, né, nessas leis aí, nessa afronta à dignidade da pessoa em alguns países. O que se pode fazer para acelerar esse processo, né, dessa reconquista desses direitos? Perfeito. Né? Matula, é importante questão, a professora Eneida já adiantou essa evolução muito importante do âmbito do direito internacional, né, ampliando o escopo de direitos para as mulheres, reconhecendo o seu papel, reconhecendo liberdades fundamentais, direitos fundamentais. A ONU, em específico, a Organização das Nações Unidas, por meio da Convenção contra a Discriminação, né, para a eliminação de discriminação contra a mulher, eles possuem um comitê que atua com base em 3 instrumentos, basicamente, né, os relatórios periódicos anuais, de 4 em 4 anos, né, para avaliar, né, se aquele país está fazendo as modificações necessárias para se adequar, né, à estrutura jurídica da Convenção. Possui também a possibilidade de trabalhar com comunicações de vítimas ou representantes de vítimas, é um instrumento muito importante, né, firmado pelo protocolo facultativo a essa Convenção de 1999, que permite, na verdade, uma comunicação direta dessas vítimas com a própria ONU, né? Isso é muito importante, e a partir desses 2 instrumentos é possível que esse comitê faça visitas em loco, né? Contudo, a gente deve lembrar que nessa convenção, né, dos 189 países membros, boa parte do mundo, né, do direito islâmico fez reservas a uma série de artigos que acabam minando esse processo, né? A professora Neida tem razão. Digamos, se você pegar da década de 70 para cá, é um período muito curto, né, considerando um direito tão rígido como é o caso desse direito, né? E ainda assim é visto como uma evolução, né, apesar das reservas, né? Mas a ONU, além dessa convenção, além dos instrumentos previstos na convenção, a ONU tem outros instrumentos, como a comissão, né, o Conselho de Direitos Humanos, né, os programas, né, os diversos programas das Nações Unidas que servem para produzir relatórios e conscientizar o papel da mulher, né, destacando aqui o programa ONU Mulher, né, que é um programa que foi criado especificamente para tratar, né, a agenda, né, de gênero, a agenda de mulher, né, e também o acesso, né, e aqui a gente não fala somente de estupro, mas tem uma extensa agenda que para a mulher, né, não é conferida, né, como acesso à educação, acesso a recursos financeiros, né. Então, a questão do estupro, né, é uma questão violenta, muito triste, mas, infelizmente, né, ela faz parte de um grande rol de liberdades e direitos que ainda não são conferidos à mulher no sistema internacional. Nesse sentido, a gente pode até completar, né, professor, que hoje a ONU, ela, exatamente quando ela vislumbra a mulher, ela tem trabalhado também na questão dos casamentos forçados entre crianças. Né? Meninas com mais de 10 anos, com 14, 15 anos, que estão na fase saindo da infância e entrando na adolescência, que são obrigadas ao casamento. E às vezes sofrem com um ato sexual tão gravemente que vem a óbito. Porque ela é tão lesionada na sua integridade física mesmo, com um ato sexual pela pouca idade, que ela vem a óbito. Ou então, muitas vezes, ela não suporta aquele ato sexual praticado porque não tem maturidade psicológica para tal, que ela pratica o suicídio também. Então, a ONU também está preocupada com essa questão, porque o Brasil, inclusive, é um dos países que ocupa os primeiros lugares nesse ranking de casamento de crianças e adolescentes. Que não deixa de ser uma forma de... Se é criança ou adolescente, o ato sexual praticado, mesmo com o casamento, ele viola essa liberdade sexual, porque ela ainda não tem condições nem fisiológicas, nem psicológicas de aceitar aquele ato sexual, né? Então, essa é uma questão que a ONU também tem se preocupado, né, com as suas diretrizes em relação à mulher, né? Como o professor colocou, é muito interessante todo o programa da ONU para a mulher. Ele tem sido desenvolvido paulatinamente, como eu disse, é devagar mesmo que se constrói na seara internacional, porque quando há essa interferência na mudança da legislação interna, alguns países se ressentem e fazem reservas, querem denunciar tratados que nem poderia haver a denúncia, mas eles não querem mais fazer parte. Então tem que ser um processo paulatino.
Hoje a gente tem tido, né, professor, graças a Deus, a gente tem tido na seara internacional uma aceitabilidade maior. Né? A gente vê aqui na América Latina, né, o nosso caso aqui especial, e nos países também de tradição muçulmana ou árabe, enfim, a gente tem visto que tem havido um acolhimento, né? Claro, não tão pacífico assim, claro, por meio de movimentos sociais, mas tem havido acolhimento dessas premissas de respeito à mulher em todo o mundo, né? Então, isso é interessante. Alguns chamam de ativismo, né, internacional, transnacional, mas o importante é que, se houve um instrumento internacional, o país ratificou ou se alinhou como signatário daquele tratado, ele tem que modificar a legislação dele para cumprir. Né? Professor, vamos deixar um olhar macro e vamos para um olhar local, assim. Dentro das famílias, o que acontece nesses casos? Essas famílias, por essas leis serem brandas demais, famílias de vítimas que eu estou me referindo, elas podem se revoltar, né? Gera essa revolta e aí uma possibilidade até de justiça com as próprias mãos contra aquele estuprador. Ou não, normalmente nesses países também vê-se assim, que a culpa é da mulher. Como é que é? Exato. O que acontece nesses países, novamente mencionando a questão do pilar da honra, é que a gente tem, em geral, duas reações clássicas, de fato, né? Uma em que a família, vendo que a punição foi muito branda, ela resolve fazer justiça com as próprias mãos, o que agrava mais ainda a questão, porque, nesse caso, vai prevalecer a lei de talião, que é né, dente por dente, olho por olho, né? Ou seja, na medida em que, e foi o que ocorreu, né? A gente teve um caso no ano passado, que foi um caso em que uma menina, né, sofreu uma tentativa de estupro, né? O agressor, né, ela conseguiu se defender desse agressor e acabou, na legítima defesa dela, né, assassinando esse rapaz. Né? Foi dado a ela, né, a pena de morte, né, para que seja resgatada a honra dos filhos, da família do agressor. Então, a gente tem, digamos, a honra, ela acaba minando, né, na verdade, a própria figura da pessoa humana nessas estruturas jurídicas. Né? E a outra reação clássica é de culpar né, digamos, a vítima, né, dependendo, como eu já mencionei, daqueles casos, dependendo das condições do estupro. Né? Se ela foi estuprada em algum lugar que ela não deveria estar, né, ou se ela estava desacompanhada né, do seu marido ou de algum homem da família, né? Ou seja, se ela proporcionou as condições para que o estupro ocorresse, em geral. Né? E aí também o caso da perda de virgindade, né? Ela passa a ser considerada impura. Né? Por exemplo, muito possivelmente ela não vai conseguir mais casar. Né? E isso também, digamos, aventa a honra da família. Né? E a própria família passa, na verdade, a marginalizar aquela vítima. Né? Professora, a gente tem países aí do Ocidente que estão na lista assim, de ocorrência de estupros. Quer dizer, e existem leis duras contra os estupradores. O que acontece? Na verdade, eu entendo que, como a gente colocou, né, primeiro uma mudança de paradigma muito recente em relação ao respeito à mulher. Né? Se a gente procurar, até na literatura jurídica, nós tínhamos autores que diziam que a mulher era obrigada a manter relações sexuais com o marido. Então, veja, se ele partir desse pressuposto, se ela estivesse no lugar errado ou na hora errada, ela estaria sendo o quê? Uma provocação, ela seria uma provocadora da ação do estupro. Então, o que a gente tem hoje ainda? Que essa cultura, né? Essa cultura do estupro, que a mulher foi culpada, inclusive nos países, não só o país de tradição religiosa, mas os países ocidentais, né? Europa, continente americano, a gente tem essa tradição. Né? E também tem o quê? É um outro ponto que eu entendo que seja que é um ponto muito relevante, que é a questão do acesso à justiça. A mulher tem tido mais acesso. Não é que os índices aumentaram. A mulher tem denunciado mais. Antigamente ficava em casa. O pai protegia, aqui no Brasil a gente tem esses casos ainda, o pai não permitia que a mulher divulgasse porque ia ofender a honra da família toda. Então ele preferia sofrer calado dentro de casa, junto com a filha, e não levar à justiça. É um assunto muito amplo, que dá muita discussão, mas o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Mais uma vez, eu agradeço ao mestre em Relações Internacionais, Carlos Nogueira da Costa Júnior, e à mestre em Direito das Relações Internacionais, Eneida Taquari. Reveja este programa pela internet.
Acesse tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente, anote aí, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.